Professor, compreendo que o fenômeno da psicografia absorveu muito o teor religioso do Espiritismo. Diante disso, é possível utilizá-lo como fonte de pesquisa multidimensional dentro da conscienciologia? Olha, a primeira coisa é o seguinte: psicografia, se fosse bom, eu estaria psicografando até hoje. Eu tenho 26 livros, eu sou uma cobaia do assunto. Eu tenho 26 livros publicados, são mais de 3 ou 4 milhões de exemplares vendidos em favor de obras assistenciais. São 26 títulos. E eu acho que isso tudo é secundário. Por quê? A hora que eu vi o alcance da pangrafia, a psicografia ficou pequena. Então, como é que é? O problema da pessoa escrever por ela mesma, com responsabilidade, é superior à psicografia. Principalmente se a pessoa entende pangrafia. Então, isso muda tudo que a gente está falando. Agora, aqui ele diz o seguinte aí: o professor vê alguma utilidade mais séria da psicografia ou esse fenômeno pode ser dispensado a partir de determinado grau de lucidez? Não, ele pode ser dispensado. Agora, é bom ver quando aquilo é espontâneo, é ver e examinar com calma, porque tem muito assédio e possessão benigna e possessão maligna a partir do processo da escrita, de qualquer maneira, no início da psicografia. De modo que é bom examinar a pessoa de um ponto de vista mais terapêutico, para ajudar a pessoa com a psicografia. Quando a pessoa começa a escrever e tem só aquelas garatujas que não faz nada e não leva a nada, geralmente tem assédio. Isso é regra geral. Então, se aquilo permanece há 3 meses, é assédio grave. Precisa de abrir o olho. A fatologia, página 20, a terceira linha de baixo para cima. Se podia dar uma ampliada no preconceito linguístico. Não sei se já perguntaram, que eu cheguei atrasado. O preconceito linguístico, Arlindo, antes de tudo, eu te recomendo esse livro com as devidas ressalvas aí ao autor, que ele tem uma postura, às vezes, um pouco xiita, ele até fala disso. Esse livro é bacana, Preconceito Linguístico, porque é um tema que geralmente a gente não tem escrito, acho que é o único livro escrito em português do Brasil. O preconceito linguístico é o quê? Só para te dar algumas ideias, que são mitos, tá? Diz respeito a mitos. Por exemplo, o brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Correto? Então, veja. Isso por quê? Porque a língua... Existe um processo político, né? Aí a gente estava falando dos fatores extralinguísticos que influenciam até hoje. Por exemplo, o acordo da reforma ortográfica tem os seus solavancos, os seus trancos e barrancos devido a uma questão portuguesa em cima. E por aí vai, ou seja... Eu tinha pensado no R, né? Aquele R daqui de interior de São Paulo e até aqui de Foz, que é o rá, né? Esse aqui existe um preconceito contra, e vice-versa. Quem é daqui também tem que o preconceito contra o R afrancesado lá, que tá, sabe? Existe o preconceito mútuo. Existe. Então, veja. É errado, mas existe. Então, por exemplo, se na história brasileira Salvador já foi capital do Brasil, e existem vários preconceitos do Sul para com Salvador e para com falar baiano. Também. Se ao longo da história do Brasil a capital tivesse ficado em Salvador e tivesse investimento cultural em cima e tal, então de repente o falar do Rio, que seria diferente, que seria menosprezado. Então a história julgaria. Isso é para mostrar que às vezes essas questões de variantes linguísticas em si, ela não tem um problema em si. Nesse caso, é um caso menor. Você está falando do R, que em linguística eles chamam de R retroflexo, porque a língua vai para trás. Tem um nome aí. Agora, no inglês, principalmente americano, eles falam assim e ninguém acha ruim. O pessoal valoriza. Eu tinha pensado nisso também. Pois é. Quando é inglês é bonito. Pois é. Caipira lá, então. Agora, quando na fatologia também, na sexta linha de cima para baixo, a defasagem em sistema sonoro e escrito. Isso aí é aquele negócio que tem o E, o cara fala aí, é isso? Esse daqui é por um outro mito, que é a questão de que o certo é o jeito, falar certo do jeito como se escreve, não necessariamente, porque a escrita ela tem um caráter de fixar a língua. É um dos caracteres dela, ou seja, de dar uma homogeneidade às realizações linguísticas. Ela é positiva por causa disso também, além das outras
claro, das outras questões de autorrevezamento. Então, o que acontece? Você tem que o sistema falado, ele tem muitas variações e às vezes ele muda de acordo com o que está escrito. Mas aí a reforma ortográfica, ela não necessariamente acompanha no mesmo ritmo a fala, porque a fala está no coloquialismo, é muito mais movediço, então necessariamente vai ter um descompasso. E isso, nas línguas neolatinas, Arlindo, você que tem uma certa noção aí, por exemplo, do francês, você pega o francês escrito, das línguas neolatinas, aí, português, espanhol, italiano e francês, o francês é o pior nesse sentido. A língua escrita, ela tem uma diferença muito grande com a língua falada. No português é menos. Mas tem também. Agora, existe um mito de falar que no português a pessoa pronuncia a palavra como se escreve, que não é. Não é. Tem as nasalizações, por exemplo, que a gente usa muito, né? Então você tem, por exemplo, as palavras com AN, a gente acaba falando an, e no espanhol, por exemplo, eles falam an, que eles não têm o processo de nasalização. Então, isso varia conforme a Eles língua. trocam muito é por i. Às vezes tem palavra que eu tinha que consultar para ver se é ou i, porque de tanto falar como se fosse i, né? Agora, você sabe que no italiano, se você misturar é com i, você está perdido, né? Esse é um dos problemas que eu vi quando eu estudava italiano. A gente Não fala pode. que e fala que, há uma diferença no pronome relativo aí. Há uma diferença. Porque o i e o i muda. Se você coloca um i numa palavra que termina com i, é o plural. Você fala, por exemplo, ragazzi e ragazzi. Ragazzi É outra coisa. plural de ragazza. E ragazzi é plural de ragazzo. Ou seja, Rapaz. ragazzi são rapazes. Se você mistura o i, dá uma confusão. Ragazzi, moços. Então você tem um problema realmente. É o processo dos fonemas, que no português não tem uma diferenciação. Se trocar o e pelo i, a gente faz isso normalmente. Já em outras línguas pode ser uma diferença de sentido associada, né? Escuta, eu tive um amigo que ele era contra os meus processos de estudar português e eu defendendo o português do Brasil. Então eu virei para ele e falei assim, olha, você nasceu no Brasil, ok. Então o português foi um idioma escolhido pelos seus pais para você. Você escolhe o idioma que você quer e deixa a gente em paz. Aí eu fui explicar para ele, ele não estava entendendo bem. Eu falei assim, por exemplo, vamos entender bem. Irmão é aquele amigo que seus pais escolheram para você. Amigo é o irmão que você escolheu. Se você não consegue ser meu amigo devido ao português, o que você está esperando? Cai fora. Aí ele entendeu, virou meu amigo. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Ele era implicado. E eu ainda falava para ele, é bobagem. O português do Brasil é muito mais simpático, mais acessível, todo mundo sabe disso. Agora, esse processo tem uma língua que é assim, né? Amigo é irmão escolhido por nós. Você está entendendo? Agora, o irmão é o amigo que os seus pais escolheram para você. A culpa é da... Está entendendo? Então, a língua é a mesma coisa. Ela escolheu a língua para você. Está tudo certo, você está de acordo, você não gritou. Então a gente tem que lembrar isso, o processo de amigo e irmão. E o idioma nativo e o idioma foreigner, entende? O estrangeiro. Otto, aqui a Rosa, no B. Você chegou a pesquisar, eu não sei se você se colocou aqui, tudo que eu li aqui não encontrei, é a questão do regionalismo aqui no Paraná, da questão do verbo pôr, que eles pronunciam ponhar, e já é oficial, já foi colocado na gramática do Paraná. Então, como é que você vê isso? O ponhar não é um fenômeno só do Paraná, ele é um fenômeno que acontece em outras, porque o processo da questão do português não padrão no Brasil, ele se manifesta mais, com maior intensidade, não devido a variações diatópicas, como nós falamos, questões geográficas, e sim por questões socioeconômicas. Então, em outras regiões do Brasil, diferente do Paraná, um falante culto vai se comunicar com a mesma tranquilidade, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Agora, nas camadas socioeconômicas mais inferiores, você vai ter uma dificuldade grande no próprio Rio Grande do Norte, de inteligibilidade mútua.
e no Rio Grande do Sul também. O que acontece? O ponhar. Naturalmente, a língua acaba evoluindo nesse sentido. Eu acho, todo mundo, o professor Valdo fala que tem as idiosincrasias medicamentosas, alimentares, eu acho que tem também as linguísticas, que para o meu ouvido isso soa muito ruim. Assim como outros, digamos, desvios da norma culta soam para mim muito mal, outros nem tanto. E eu discuto muito isso com a Alba, por exemplo, que ela discorda comigo em vários sentidos. Aí no ponhar, eles registraram no dicionário do Paraná, depende vamos dizer assim, dos princípios metodológicos da equipe lexicográfica para eles decidirem registrar isso. Agora, isso é um português não padrão. Eles registrando não quer dizer que é um uso prescritivo para a norma culta. A norma culta não se manifesta assim. Eu não sei como é que está nesse dicionário, eu desconheço, mas se eles colocarem alguma observação que é próprio de certas faixas socioeconômicas, e se é um dicionário, por exemplo, de coloquialismo paranês, não sei, aí por que não? Aí depende dos princípios que orientaram a confecção dessa obra, aí no caso. Tá? O pior nessa questão do ponhar é que, do ponto de vista natural da fala, esse verbo não é tão errado. Não é tão errado. Por causa do por. O verbo por é difícil. Pois é, que tal pensar nisso? Que são 3 conjugações e o verbo por seria a 4ª. A tendência com a evolução da língua é terminar com essa 4ª conjugação e passar o verbo por para ponhar da primeira conjugação que termina em a. Eu não gosto, isso é idiosincrasia. Tem um negócio difícil do ponhar. Por exemplo, ponhou. Você ponhou o microfone no lugar certo? Esse ponhou está danado. É muito feio. Está entendendo? Eu acho... Está danado. Eu estranhei Como é que é? muito Você quando ponhou o microfone no lugar certo? Otto, Pois não? eu gostaria de trazer outra variante para você em Por relação favor. ao ponhar, que eu acho que também ele sofre muita influência do verbo por, conjugado em espanhol, e isso em função de, aqui no Paraná, a gente ter várias fronteiras que utilizam, né, fronteiras com países, com o Paraguai, no caso, com a Argentina. Então, isso daí eu acho que tem essa influência também. Em relação ao que já está publicado, Rosa, eu acho que deveria ser feito um estudo a respeito para saber qual a origem disso daí, porque para mim é regionalismo, não, isso é regionalismo. Agora, para mim, isso daí a influência maior é exatamente do verbo em espanhol. Aqui em Foz ainda é o chique do último. Não, eu cheguei aqui, todas as minhas diaristas era ponhar para lá, ponhar para cá, ponhar. Eu pegava os livros, mostrava para ela, não adiantava nada, que continuou ponhando tudo. Ela costuma, é muito difícil. Antropologia linguística, a professora colocou que já existia na antropologia linguística, né? Ela citou que existia já no Paraná, já em gramática e em verbos oficialmente. No AIS está também, o Augusto consultou aqui, no Aurélio, perdão. E só uma coisa, isso daí... Aurélio existe? No Aurélio eu andei existe. procurando e não achei, eu não vi o Aurélio. Tem uma questão... Ele fez antropologia linguística comigo, né? Ele fez também. Não foi? A professora citou que já havia. Tá. Tem uma questão aí com o verbo por, porque ele acaba em OR, que é uma terminação, digamos assim, uma conjugação que não existiria no português. E, geralmente eles colocam a terminação desse verbo na segunda, que é ER, por causa de uma herança do latim. É mais antigo até do que o espanhol, vem no processo do latim que terminava com ER, por isso que em espanhol deu poner. Então, às vezes essas influências do latim vêm e se refletem no que a gente chama de gênio do idioma, o espírito da língua. Isso daí acontece. O professor explicou bem pelo ângulo da antropologia, mais ou menos isso que a Roseli colocou, pela proximidade das fronteiras, e aqui já nas fronteiras já se falar muito mais o portunhol, né? Então, ficou muito mais uma mistura entre o verbo por e o verbo poner, né? Isso, né? Em espanhol. Foi isso que